Não vai ter a introdução? Não, a introdução. Não sei, pode ser. Já chega, tipo, pá, falando, entende? Oi, meninas. Vocês querem que eu fale? Tudo bom, meninas? Tudo bom? Então, hoje a gente começa o nosso podcast para poder continuar falando do assunto do au pair, que rendeu ainda um pouco. Então, Não, gente, um pouco mais de animação nisso aqui. Tá começando agora o podcast mais nada a ver dessa França. Com vocês, meninas. Terapia de BD. para com isso, Bianca. Eu coloco o que eu Falsa. quiser. Eu tiro e ponho. Eu sou o deus desse podcast. Vocês não estão entendendo. Bom, então hoje a gente vai falar ainda sobre o au pair. A gente prometeu uma continuação desse episódio, porque ele rende muita coisa realmente para ser dita. Algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. Para quem ainda não viu, a gente tem um Instagram. Lá fica mais fácil de abordar as dúvidas que surjam, de dar sugestões. A gente tem mais uma proximidade com as pessoas que escutam o nosso podcast ou não. Tem que ouvir, cara. Tem que ouvir o nosso podcast, porque aqui é onde rola o lance. Ou não. O episódio de hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades do programa de au pair. O que a gente achava que era verdade, chegou aqui, não é nada, a gente, na verdade, estava errada. Não é nem um pouco o que a gente achava. Quebrou Gabi? essa cara. Meu Deus, como foi triste. Primeira coisa foi você achar que você faz parte da família. E, obviamente, você não faz parte. Você ali tá para ser uma subordinada. É um trabalho, porque realmente é o que a gente comentou, né, no outro episódio. A gente chega com uma ideia de intercâmbio e, na verdade, tipo, a gente é empregada, que é muito mal paga. Você tem que estar disponível. Então, assim, na minha primeira família foi complicadíssimo com eles me posicionar em relação a que eu tinha que estudar, porque até então meu visto era de estudante. Era muito complicado, porque eles não me davam tempo para aquilo. Então, eu tinha que trabalhar e trabalhar. Sobretudo, eram 10 horas por dia, o que nem era permitido. Então, tá aí mais um mito, porque eu assumi, eles assumiram comigo a responsabilidade dos horários, de que na época poderiam ser, acho que era 5 horas por dia que eu ia trabalhar, mas quando eu cheguei não foi nada disso, entende? Então, assim, pode ser acordos que a gente faz antes da nossa chegada e que eles mudem completamente quando a gente chega, entende? Porque a família tem um controle absoluto, assim, sobre você e você tá com medo, literalmente, assim, pisando em ovos e você não acaba percebendo onde é que tá se metendo. E você, Carol? Eu acho que o maior mito, para mim, não era um mito exatamente, porque eu conheci o programa de au pair em 2014. Então, em 2014, eu fiquei sabendo dessa oportunidade, dessa possibilidade de fazer um intercâmbio de forma mais barata, mas pesquisando um pouco sobre o au pair, quando eu descobri sobre ele, eu pesquisei um pouco, bem superficialmente, já me incomodei. Para mim, era um intercâmbio que se vendia como um intercâmbio cultural, que na verdade era um intercâmbio de trabalho precarizado, porque quando você coloca o intercâmbio como cultural, mas tem todos os vínculos ali que formam uma relação de trabalho. Tem subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade. Tudo isso forma relação de trabalho. E aí você caracteriza, né, uma relação de trabalho. E aí você tem tudo isso, mas não tem leis que te amparem. E aí se acontece coisas como eu já vi acontecendo, aconteceu comigo, eu não preciso nem citar que aconteceu com terceiros, mas já aconteceu com terceiros que eu conheço, já aconteceu com terceiros que eu ajudei e já aconteceu comigo, quando a relação ultrapassou limites. Por exemplo, durante a pandemia, a família com quem eu estava trabalhando parou de me pagar. Eles pararam de me pagar, porque eles foram embora e me deixaram sozinha no lugar onde eu morava lá com eles. Não queriam que eu fosse. Falaram comigo que eles iam voltar rápido, mas teve o confinamento. Foi assim, horrível. Eu passei 3 meses sozinha praticamente. Foi horrível. E eles não estavam me pagando. E eu tive que insistir com eles depois de um mês que eu vi que eles não estavam fazendo nenhum tipo de esforço, obviamente, porque eles falam que você é da família, igual a Gabi falou, né? Até que enquanto aquilo favorecê-los.
Porque a partir do momento que não os favorece, por exemplo, eles estavam na casinha deles lá, tranquilos, não precisavam de mim, não queriam me pagar, então eles nem perguntavam se eu estava comendo. E aí eu tive que ir buscar informações, que perguntá-los, que insistir, até em um tom um pouco ameaçador. Falar, né? Se vocês não me pagarem, a gente vai ter que resolver isso de outra forma. E mesmo assim eles não me pagaram, mas eles pelo menos começaram a pagar comida. Né? Me deram um dinheirinho ali que, vamos colocar, assim, ficou mais ou menos uns 20 euros por semana para comida. O que quem mora aqui a gente sabe. Não. Em Paris... Isso é louco. Não é nada. É 2 sanduíches. Pois é. Tipo assim, é você fazendo malabarismos. É mesmo no mercado, cara. Não tem como, não tem como. Mas Possível. eu acho louco que se eu tivesse uma casa, se tivesse um filho, aí eu falasse, nossa, deu uma pandemia, vou ficar lá com a minha mãe. E aí, tem essa menina aqui na minha casa. Cara, eu nunca ia sair sem ao menos falar, você tem grana, tipo, eu deixo de te pagar uma grana pelo menos pra você ficar aqui sabe? É uma coisa tão normal, assim, como que alguém sai e deixa você sozinha? Mas exatamente, eles não pensam na gente. Tipo, eles querem que a gente seja tudo ao mesmo tempo. Desde meninas independentes e maduras, que têm uma vida paralela e que não dependam da família, pra pegar informações aqui, pra se virar sozinho. Eles não gostam disso, mas ao mesmo tempo eles querem meninas inocentes. Eu não tô tirando coisa da minha cabeça, eu tô falando conversas que eu já tive com a Host Family. Eu prefiro uma menina mais tranquila, mais novinha, é mais fácil de lidar a relação, mas exigia de mim que eu fosse independente, que eu já soubesse me virar no francês, que eu já soubesse de cabo a rabo onde era a cidade, tudo que tem na cidade, todos os metrôs, onde eu vou para qualquer lugar, que eu não precisasse deles para resolver um problema de documento, nada. Então, pera lá. Como que você quer uma menina nova, que muitas vezes nem experiência de intercâmbio vai ter? Eu já tinha antes de vir. Mas uma menina mais nova, que muitas vezes nem experiência de intercâmbio vai ter. Você quer que ela seja inexperiente para a comunicação ser melhor, mas ao mesmo tempo você não quer que ela seja dependente. A contradição, ela tá justamente porque eles não querem saber o que a pessoa é, a menina ou o menino. Eles não querem saber. O que eles querem é que seja favorável para eles. Então, se hoje eles precisam de alguém que não vai discutir com eles porque eles vão mandar a pessoa fazer uma coisa nada a ver, aí a menina, ótimo ela ser mais nova. Mas amanhã, ou daqui a 3 horas, eles precisam de alguém para tomar o controle da casa com 4 crianças e resolver pepino, aí eles querem a menina mais velha. Eles não olham pra gente enquanto indivíduos. A maioria deles não olha. E eu não tô falando que eles são monstros. Não. Mas assim, a maioria não olha pra pessoa que tá ali na sua casa como um indivíduo. Olha como alguém que tá prestando serviços pra você. Aí vem gente falar que o intercâmbio não é de trabalho. Não é de trabalho? Sério? Eu vou falar de um mito, assim, que eu tive em relação à minha família. Não é nem no programa em geral, mas o que eu achava que ia ser e o que na verdade foi. Porque eu fui muito boba antes de vir, que eu achava que ia... Sei lá, eu não pensei muito, eu tava... Na minha vida, o pessoal tava tão assim, tipo, mano, eu preciso sair daqui. Tipo, só de abrir uma porta eu já fui. Então, eu não fui muito calculista, assim. Quando eu cheguei aqui, eu também fui muito gentil. Muito. Mas, assim, de uma forma... Tipo, eu fui a única entre vocês que não trocou de família. E eu deveria ter trocado. Nossa, eu falo isso muito pra você. Eu era muito boazinha. Eu falei, putz, o menino tá pegado comigo, eu não vou trocar agora. Eu não vou sair do meio do programa, porque... o que eles vão fazer? Mas, tipo, cara, os caras tinham muito... Enfim, podiam falar... Dinheiro não falta, o problema dinheiro não falta. Eles depois falaram, tipo, a gente poderia ter colocado ele na escola o dia inteiro. Eu falei, mano, eu poderia ter ido embora tão mais cedo, mas enfim. Bom, eu cheguei... Calma, deixa eu pensar o que eu ia dar. Eu tenho uma lista na minha cabeça, agora eu esqueci. Eu cheguei aqui, quando eles conversaram comigo, o pai, eu falei geralmente com o pai. E ele falava assim, a gente precisa de você pra cuidar desse menino de 4 anos, blá, blá, blá. E aí, eles falaram assim pra mim, nossa, você tem que... Assim, a minha esposa, ela trabalha um final de semana por mês. Você poderia cuidar da criança, tipo, um final de semana? E naquela época eu pensei, um final de semana por mês não tem problema, mas tem. Mas eu pensei, tipo, tudo bem. Na real, era a cada 2 semanas. Então, até porque nem pode trabalhar no domingo. Justamente.
Pois é. E aí, ninguém me contou que eu tinha que ir na natação com o menino de sábado de manhã. Com o pai. Então, tipo, o pai ficava em casa o dia inteiro. Eu tinha que ficar com o pai e a criança, sabe? Não é que a mãe ia trabalhar e o pai também. Eu ficava o dia inteiro com os dois. É porque o pai queria ter um tempo livre pra ele no final de semana e ele, tipo, eu ficava lá. Então eu ia com os dois, como se eu fosse a mãe da criança, sabe? Ia com os dois na natação. Era uma coisa que eu achava que não ia rolar e rolou. Cheguei aqui, por exemplo, limpar a casa, não achava que ia rolar. Quando eu cheguei, eles falaram, você tem que, sei lá, dar uma geral, assim. Eu pensei, dar uma geral, todo mundo dá uma geral na casa, saca? Não, eu fui muito boba, sabe? E era, tipo, era a minha tarefa de fazer isso, de limpar a casa. Isso foram coisas que eu achava que ia ser de uma certa forma. Cheguei aqui e vi que completamente era diferente. O horário de ficar com a criança era diferente e também a minha ingenuidade, né? Eu não sabia cuidar de criança, eu não sabia. Também isso é um pouco um problema meu. Eu não sabia fazer tudo isso e aí cheguei e me dei de cara com um problemaço, assim. Esse negócio que você falou aí de limpeza aconteceu comigo na primeira família. Isso aconteceu quando eu cheguei aqui. No contrato estava escrito que eu tinha que limpar as salas rotineiras, cotidianas, uma coisa assim. O que seria, que eu pesquisei, que era a sala de estar, o banheiro e a cozinha. E estava escrito que eu tinha que passar aspirador e limpar com pano. Só que assim, eu não li esse contrato. Tipo, eu vi ali e fiquei tão feliz. Ai, meu Deus, consegui uma família, assinei contrato. E já tinha passado pelo serviço. Antigamente tinha que passar pelo serviço de trabalho administrativo aqui da França, o contrato. Uhum. E daí já tava, tipo, tudo carimbado, tudo certinho. Então tá aprovado. Então, se eu confiei nisso. Se está aprovado, está carimbado, então não tem nada de errado no contrato. Porque eles leram. Eles estão cagando também pra você, sabe? E aí, quando eu cheguei, e acho que 2, 3 dias depois, ela falou, olha, vamos fazer aqui uma... Eles falam muito faire le point, sabe? Fazer aqui o ponto sobre o que a gente tem que fazer, vamos debater aqui. E daí ela chegou e falou, olha, em relação à limpeza, sala, cozinha e corredor aqui da casa, entrada, aspirador e pano. Eu fiquei, oi? Uhum. E assim, tipo, Foi basicamente o que não aconteceu comigo. consegui dizer não. Cara, ele me deu o tour da casa. Olha, aqui é a cozinha, aqui é a garagem, aqui não sei o que lá. E aqui na garagem tem um quartinho. Aqui tem um aspirador, aqui tem um pano. Esse produto você não pode limpar com essa coisa, isso daqui é pro vidro. E eu, tipo, oi? Nossa, Como assim? é real. Não, olha só, tem algumas tarefas que devem ser feitas, do tipo, passar roupa da criança, você arruma o quarto da criança, você arruma a bagunça que você fez quando você esteve da criança em casa, você arruma aquela bagunça ali. Ali são coisas ok, sabe? Que, tipo, está dentro do programa de você ter que fazer. Outro ponto também, a minha obrigação era passar roupa da menina de 4 anos que eu cuidava. Eu estava acostumada com aquilo, então eu passava, sei lá, uma vez por semana as roupas dela que eram suficientes. E, de repente, a mãe parou de pagar a moça que passava roupa dela e do marido dela. Uhum. E aí ficou uma pilha de roupa acumulada num canto da casa. De repente ela chega em mim e fala: vamos faire le point. Vamos ali dar uma conversada. Eu falei, ok. Então, como é que tá sendo? Isso que eu tinha acabado de chegar. Como é que tá sendo? Cuidar da menina e tudo mais. Eu falei, ok, tá sendo muito bem. Aí ela falou, olha, em relação à passagem de roupa, não vai passar só mais dela. Tá vendo aquelas roupas ali? Pode passar. A partir da semana que vem você começa, porque tal pessoa pra poder vir passar roupa não vai vir mais. Eu fiquei, tá bom. E você fez? Passei? Não. Só que aí, tipo, já tinha outra Boa. cabeça, já era uma terceira família, então eu Sim. caguei completamente pra isso. E você, Gabi? Carol. Vocês falaram sobre trabalhar no domingo. Vocês vieram antes de 2019. Então, talvez vocês não saibam que em 2019 teve uma alteração no contrato. Que nem a Gabi falou, antes passava pelo off. E que faz essa verificação de tudo que é relacionado Não era ao o trabalho. não era o Era assim, não? Era direct. Isso era direct. A direct era, no caso, de direitos de trabalho, entende? Eles tinham que validar o teu acordo de alguma coisa. Não era nem contrato de au pair, não era nada a ver. Então, tinha que passar nessa administração trabalhista, eles carimbavam, eles confirmavam que o seu contrato estava dentro dos parâmetros do programa. E depois, ele tinha que passar tanto pelo OFI quanto pela prefeitura.
Então, no final, ele tinha 3 carimbos. Então, aí é que tá. Tinham organismos que ainda controlavam um pouco isso, né? Para pelo menos falar, não, tem que estar dentro das regras do que caracteriza o que a gente vai chamar aqui de intercâmbio cultural, intercâmbio de estudos. Tanto é que o visto de que vocês vieram era o visto de estudante. Depois de 2019, sofreu uma alteração. Hoje a gente tem um contrato, CERFA, tem um número dele que agora eu não sei de cor aqui. Nesse contrato, e aí fazendo o link com o que vocês falaram sobre trabalhar no domingo, esse contrato, ele exige que a au pair tenha pelo menos um dia de descanso na semana. Então não é obrigatório que ela tenha 2 dias de descanso na semana. Caralho. É obrigatório que ela tenha um dia. Tá, Porém, mas não diz que é o domingo o dia obrigatório? então, não diz, no contrato CERFA, não diz que é o domingo, mas eles fazem meio que uma associação com o que está escrito no site do governo, explicando sobre esse programa e também sobre uma outra forma de ajudar nas tarefas domésticas e no cuidado de crianças que tem aqui na França, para estrangeiros da União Europeia, que chama Stagiaire d'aide familiale. Então, é tipo um estagiário de ajuda familiar para pessoas que são europeias. E aí, eles fazendo esse link, eles chegam à conclusão de que no domingo tem que ter pelo menos um domingo de descanso por mês. Então, 25 horas semanais no máximo, que podem estar dispostas em até 6 dias da semana. Mas o 7º dia, seja ele domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, a au pair deve ter de folga, pelo menos um dia da semana. E aí eles fazem uma analogia com outros dispositivos, com outras regulamentações, e chegam à conclusão de que pelo menos um domingo por mês deve ser de folga. Entendeu? Então, atualmente é assim. Nossa, é muito pouco, né? Se respeitar as 25 horas semanais, às vezes a família precisa da au pair no sábado de manhã. Eu não indico. Mas, por exemplo, a minha atual família é um amor de família, me respeitam, são legais. Então, o que custa? Porque eu sei que o pai trabalha, ele realmente trabalha sábado de manhã, às vezes sábado até à tarde. E às vezes a mãe também vai ter alguma coisa para fazer. Se eu trabalhei 20 horas naquela semana, eu tive tempo para cuidar de mim, para fazer as minhas coisas, para estudar, porque é importante no contrato atual. Tem essa previsão de que a au pair tem que ter o tempo dela para estudar e para fazer as coisas. Se eu tive o meu tempo e a minha família, né, a minha família de acolho, ela me trata bem, me respeita, eu, Carolina, não vejo problema em trabalhar uma vez ou outra no sábado de manhã. Isso não vai estar indo contra as regras desde que eu tenha trabalhado, né, as 25 horas. Desde que isso seja incluso nas 25 horas semanais e desde que eu tenha pelo menos um dia inteiro de descanso naquela semana. O que eu ia te perguntar qual que era o mito, ou uma coisa que você achou que ia acontecer e na real não foi aqui? Pode ser em relação à família, pode ser em relação à cultura, pode ser em tudo. Gente, quem escuta esse podcast vai ver que a Bianca, ela tira onda com a minha cara, porque não é possível. Todo podcast, ela me faz uma pergunta. Porque eu quero te... Eu dou a minha resposta. Eu falo a resposta e depois ela me vem com a mesma pergunta. Sabe Eu quero uma coisa mais Você pontual. Calma aí, eu quero uma Carol. coisa mais específica. Tipo, achei que ia ser isso. Foi aqui. Olha Não, é só. porque ela respondeu, mas é porque ela foi muito extensa, entendeu? Aí no fim Eu me a gente já perdi. esqueceu. Então é isso que eu falei. Do nada eu achei que eu tava numa palestra. Eu errei. Desculpa, gente. Começa errado. E gostem da coleguinha, muito bom. Não, então tá. Você Mas não sabe a sua respeitar resposta. A sua resposta, resumindo, foi que você achava que... Eu achava que ia ser um intercâmbio cultural. Ah, tá, entendi. Uhum. Que E a foi gente trabalho. não era nem o que eu achava, mas era um mito que eu vi que todo mundo falava que era um intercâmbio cultural. E chegando aqui, você tem certeza de que é um intercâmbio de trabalho. Entendi. Você sentiu na pele que, tipo, pera, eu não sou uma estudante que está... Porque, por exemplo, tem gente que eu, pessoalmente, quando eu tive 15 anos, eu tive a oportunidade de ir pra Inglaterra durante um mês e estudar inglês. E aí, eu não fiquei na casa de ninguém, mas eu fiquei numa escola, assim, numa universidadezinha, aí foi um monte de brasileiro, tudo ficando lá no mesmo lugar. E um monte de pessoas de vários países. E aí, eu estudei inglês e tal.
E aí talvez a pessoa tenha a visão de ir com o intercâmbio dessa maneira, mas você chega aqui e fala, eita, peraí, eu sou uma babá trabalhadora que de vez em quando vai estudar francês. Então foi tipo isso, eu presumo. Exatamente. Hoje em dia nem é obrigatório mais estudar o francês, né? Isso é foda, cara. Pois Infelizmente. é, não, isso é um absurdo. Porque, na verdade, antes que a gente estava falando que passava pela Direct, pelo OFF, pelo OFI, por um monte de, né, por vários organismos, além da família e da au pair, hoje em dia não passa por praticamente nenhum, a não ser a prefeitura na hora de renovar o visto. E aí eu passei isso de ter prefeitura de Nanterre, por exemplo, me exigindo documentos que não estavam na lista oficial, porque eles queriam comprovar que eu realmente era au pair, que estava tudo certinho, que a família seguiu o compromisso deles. Eu achei um absurdo, porque aquilo, na verdade, só me prejudicaria renovar o meu visto. A gente tem que comentar também que aqui a burocracia da França é horrível, ninguém sabe de nada, todo mundo dá uma opinião diferente em relação ao documento. Nossa, isso rende um episódio Nossa, inteiro. sim. Mas eu tava falando que antes era intercâmbio de estudo, em grande parte. Então, aí a gente até entende você confundir e falar que é um intercâmbio cultural. Realmente, né, você vinha para estudar e para pagar os seus estudos, você trabalhava na casa de alguém para ter um lugar para morar, trabalhava na casa de alguém. Ok, ainda vai. Mas mesmo naquela época já tinha problemas que vocês estão relatando aqui. Agora, hoje, o visto não é de trabalho, não é de estudo. É um visto que se chama Jeune Fille Au Pair. É um visto para ser au pair. E fala lá que a pessoa pode trabalhar. Mas é como au pair. Isso estava no meu recepção, eu estava autorizada a trabalhar. Ou seja, eles admitem que que é um trabalho. Eles retiraram qualquer responsabilidade do governo francês. Obviamente que não, né? Isso relações, tudo que tem a ver com relações de trabalho é mais complexo do que simplesmente o que está na lei. Tem várias alternativas para se comprovar uma relação de trabalho. Justamente pela periculosidade, pela problemática que está em torno disso. Mas eu achei muito interessante, para não dizer malicioso, o governo ter feito essa troca. Não ter colocado nenhum órgão específico para cuidar das au pairs. E, enfim, eles lavaram a mão. Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que tem muita brasileira au pair aqui? Ou vocês acham que é apenas porque a gente conhece mais brasileiro? Não, eu acho que tem muito. Já viu os grupos de au pair? É um negócio gigantesco, é muito interessante de ver. O quanto, sei lá. Mas também tem muito europeia e eu não sei o tamanho dos grupos da europeia, tipo, Facebook. Cara, quando eu saí da minha família, veio uma outra menina espanhola ficar na família. Ela ficou um mês, né, coitada, ela não conseguiu. De fato, ainda bem que ela foi embora. Mas, tipo, ela chegou no primeiro dia, no segundo dia eu falei com ela, ela chorou, eu desabafei e tal. Ela viu o quanto tenso que era o ambiente. E aí eu ficava olhando pra cara dela e falava, meu, você é espanhola, minha filha, você quer aprender francês, você faz qualquer bosta aqui, sabe? Você não precisa ficar na casa de alguém e ficar trabalhando aqui, mas enfim. Achei interessante. Sabe outro ponto também? Bem mito, liberdade. A gente acha que a gente vai estar, principalmente para as meninas que vêm para a região de Paris, a gente acha que a gente vai estar tudo de olho no Prato Eiffel e comendo um crepe de Nutella lá lindamente, quando na verdade não. Você vai ser bem limitado a fazer o que você quer. E eu lembro que na minha primeira família, eu não podia chegar depois das 10 horas da noite. Então, eu sei que existe a questão do respeito de você na casa da pessoa e você não chegar tão tarde. Mas eles, desde o início, falaram pra mim que olha, você é livre, você faz o que você quiser. Eu não morava tão perto de Paris e logo eu não tinha a possibilidade de ficar toda hora indo pra Paris e tudo mais. Mas eu tentava aproveitar da forma que eu tinha na cidade que eu morava. Mas era terrível, sabe? Tipo, porque eu terminava de trabalhar às 8 da noite, eles queriam que eu continuasse em casa jantando com eles até o fim, passasse segunda a sexta, sendo até de domingo a domingo com eles, olhando pra cara deles, e é isso, e fazendo comida pra eles, entende? Porque chegou um momento também que eu comecei a fazer alguns pratos brasileiros e eles pediam a todo momento, até o ponto de que, tipo, eu só servia pra poder fazer comida pra eles no fim de semana. Então, eu não conseguia dizer não, porque
Eu tinha acabado de chegar, eu tinha 20 anos de idade, tinha acabado de chegar, foi o meu primeiro Sim, você não intercâmbio. sabe quais são os seus. Você não sabe quais são o que você pode ou não fazer, a forma Uhum. como você pode ou não lidar, falar. É muito complicado. E, enfim, liberdade é uma coisa que, inclusive, até a Bianca também já foi bastante limitada em relação a isso. Sim. E outra, um lance da liberdade não é nem em relação ao horário, que também no meu caso era bastante sobre isso. Mas, e acho que em geral, em qualquer. Não qualquer, porque às vezes a pessoa que tem um próprio apartamentozinho, uma própria kitnet, não tem tanto isso. Mas uma pessoa que mora na casa junto com as pessoas, essa falta de liberdade é horrível. Porque assim, até o horário de cagar, cara. Você tem um horário de cagar todo dia. Sim. E você tá na casa da pessoa, você não vai ter o horário de cagar, porque às vezes você tá levando a criança pro negócio, ou tem gente usando o banheiro. Você não vai andar pelada na casa, você não vai tocar música alta. Você não toca música alta durante todo o seu momento aqui na França. Você não faz tal coisa, você não come uma fruta. Tipo, eu lembro que a mulher chegava assim, na minha família, tipo, eles eram assim, eles falavam, me fala o que você quer comprar que eu compro. Só que aí eles iam lá comprar fruta e trazia as frutas, colocava lá no negocinho e falava, esse daqui é as frutas pro Júlio, pra ele comer. E eu, no Brasil, eu comia 3, 4 frutas por dia. Eu olhava as frutas e falava, porra, é pro menino, saca? Não vou ficar comendo as frutas do menino. E eles não comiam frutas, os adultos lá, os pais deles. Uhum. E eu ficava lá, tipo, eu não tenho nem possibilidade de comer uma manga. Eu ficava olhando assim, tipo, mano, eu não vou pegar a manga do menino. Eu tinha uma vontade, um tesão de ir no mercado e fazer a compra da semana, a minha compra, sabe? E essa falta de liberdade de ir, vir, cagar quando você quer cagar, fazer o que você quer fazer, dormir a hora que você quer dormir, comer a hora que você quer comer. Você comia escondido no quarto também? Vocês comem? Mano, eu Escondido no engordei. Vocês sabem que eu tenho 1,50 m de altura, eu engordei quase 8 quilos, então pra mim é muita coisa, porque o meu melhor momento da semana era comer uma barra de Oreos. Nossa, eu pegava e comia. Tipo, teve uma vez que eu tava numa depressão, assim, por dentro. Eu precisava de um açúcar, porque era a minha única, assim, saída pra aquele negócio. Que eu comprei como aquele negócio que tu coloca na panqueca, que é maple syrup. Comprei aquele troço, porque no Brasil eu nunca tinha comido aquele negócio. E aí eu comprei, e eu não queria ficar fazendo panqueca pra família, cara. E eu não tinha fogão no meu quarto pra fazer panqueca. Eu não tomava aquele negócio como se fosse água no meu quarto, cara. Tinha uma tristeza. Que horror. Na real. Nossa, É sério. Não, Eu acho que o álcool também foi uma coisa que eu me afundei bastante quando eu cheguei também, sabe? Não afundar, assim, não, muito forte essa palavra. Mas eu bebi bastante no quarto, porque, cara, eu tinha 2 horas livres durante o dia e eu tava irritada, sabe? Eu tava muito puta com toda aquela situação. Acho que foi isso. Eu comprava, mas também eu fui uma conhecedora, assim, nata de vinhos franceses. Uau, adorava. Incrível. 2 horas eu adorei demais. Eu tinha o lance da liberdade. O menino, assim, tipo, a casa tinha 2 andares, mas no andar de cima era só o quarto dos pais e um banheiro, e no andar de baixo era meu quartinho, e do lado tinha o quarto do bebê, bebê, meu Deus, da criança. Era bem do lado. Cara, tipo, 9 horas da noite, a casa tava escura, ninguém tava acordado. Tipo, era um negócio assim de louco. E aí eu ficava acordada, né? Tipo, o que eu vou fazer? E no primeiro dia que eu liguei pra minha família, eles falaram, tipo, olha, não fala muito alto porque você vai acordar ele. Então, Nossa, tipo, a sim. partir desse momento, eu tinha que ir na garagem, que era subterrâneo, e eu ia lá e falar, toda vez que eu falava com a minha família, era na lavanderia, na garagem, sabe? Comprei uma gaita, eu ia dentro da garagem, entrava no carro que eu usava, fechava, e eu toquei por um mês gaita lá dentro do carro. Porque eu não tinha liberdade de fazer nada. Deu o horário dele dormir, acabou, a casa morreu. Aí no banheiro eu andava de pé, sabe, na ponta do pé. Cadê a Carol? Tô aqui, tô ouvindo. A Carol tá com medo de falar muito, eu acho. Carol, fala, cara. A gente... Mas eu falo... 880 agora. Não, a Carol não sabe balancear as coisas. Fala, mulher. Não, gente, não é. É porque eu me conheço muito bem, graças a Deus. É o que me salva, inclusive. É o meu autoconhecimento. E eu sei que hoje eu tô num dia mais sério. Não sei por quê, mas eu tô num dia mais sério. Então eu tendo a ficar ainda mais séria na hora que eu vou falar sobre o assunto. E calhou que a gente tá falando sobre assunto que não só é do meu assunto de formação também, né? Tem a ver com direito, que é a minha área de formação. Calhou de ser um assunto que eu amo de paixão, que é direito do trabalho. E assim, e eu fico nervosa.
Não, pois então fale. Se é o seu lance, cara, fale. Em relação ao lance da liberdade, você sentiu falta de liberdade aqui? Você comentou um pouquinho no outro podcast da falta de as pessoas verem quem você é, de se importarem com você, de falarem com você e tal. Tipo, você sentia essa vontade, tipo, mano, eu cago todo dia 9 horas da manhã, não posso? Já teve alguma coisa dessa? Sim, várias. Até hoje, na família que eu tô, que eu sempre falo que é uma família legal, porque, gente, eu tive tantas experiências horríveis aqui, tanta coisa, assim, que hoje eu me considero um paraíso. E quando eu sei que, na verdade, é o mínimo do mínimo, né? A pessoa me tratar com dignidade, como humano, com nome, é o mínimo do mínimo. Mas mesmo aqui já senti, por exemplo, aqui, não sei, é tanta história pra contar que a gente tinha que fazer um podcast só de podre. De família. Essa ideia até surgiu lá uma pessoa deu essa ideia lá no Instagram, mas enfim, fica aí pra pensar pra fazer um podcast só sobre isso. Mas eu senti muita falta de liberdade quando eu tinha até o meu estúdio. Na primeira família eu tive um estúdio no quintal deles. Na segunda família eu tive um chambre de bonne. Pra quem não conhece, chambre de bonne é tipo o último andar do prédio, daquele prédio francês, aquelas janelinhas lá no último andar. Que 99% dos casos não tem um elevador para subir, você sobe 6, 7 lances de escada, e era o que o antigo quarto da empregada. Aqui tem isso, na França, quase todos os prédios bonitos que a gente vê em Paris, eles têm esse chambre de bonne, que é geralmente um quarto minúsculo de 9 metros quadrados e que algumas vezes calha de ter uma cozinha ali assim e algumas vezes calha de ter um banheiro ali dentro, mas a maioria das vezes o que acontece é de ter uma ducha que nem era o meu e o banheiro ser no corredor. Isso é muito comum. Então, eu mesmo tendo um estúdio, um chambre de bonne nas duas primeiras ocasiões, hoje eu moro numa suíte aqui que tem uma entrada independente, mas que eu não uso, mas que é dentro da casa. Eu uso a cozinha da casa e tudo, da família para quem eu trabalho. Eu sentia falta de liberdade. Em todas essas 3 situações, eu senti falta de liberdade. Mesmo que a gente olhe e pense, a mais óbvia delas é estar morando dentro da casa da família. Mas não, eu senti falta de liberdade com tudo. Eu não podia. Na primeira família, ela falou que eu podia levar amigos. Eu levei uma amiga. Depois, eles me proibiram de levar outras pessoas lá. Eu não podia chegar a hora que eu queria, tinha curfew. Na segunda família, eu não podia comer o que eu queria. Eu tinha que ficar dependente deles comprarem as coisas para mim, porque se eu comprasse, eles não me reembolsavam. E aí eu fazia uma listinha e eu gosto de comer coisa saudável, vocês me conhecem, eu gosto de comer bastante legume, bastante fruta. A grande parte da minha alimentação é vegetariana. E aí eles compravam coisas enlatadas, horríveis para mim. Não compravam toda a minha lista de compras. E eu tinha que ficar. E tinha uma parte na geladeira que eu não podia comer as coisas que estavam lá. Isso que eu tô falando que eu tô lembrando, gente. O que eu tô lembrando. E aqui hoje, obviamente, eu não posso ir na sala fazer uma yoga. Porque as crianças estão brincando, que a família tá lá. Tem hora que a família me viu a semana inteira, não tô afim de olhar pra cara deles. Eu imagino que eles também não estejam afim de olhar pra minha cara. Então, às vezes, eles estão vendo filme lá na sala, eu nem passo. Às vezes, eles estão na cozinha, é pior ainda. Se eles estão na cozinha comendo e não me chamaram pra comer, aí eu fico muito sem graça de ir na cozinha e fazer alguma coisa pra eu comer. Aí eu tenho que esperar eles fazerem a comida, comerem, limparem e saírem. Muitas vezes eu já deixei de comer à noite, ou eu fui comer uma porcaria que era fácil de desembalar, né? É chato. Totalmente. Cara, quando eu vim pra cá, assim, primeiro que eu digo vim pra cá na casa que eu moro agora e tal. Foi a maior liberdade. Quando eu entrei naquele trem pra vir pra cá, meu corpo nunca tive uma experiência tão incrível na minha vida. Eu lembro que eu fui andar até, tipo, uns 10 minutos até o mercado. Eu fui a pé. Voltei, eu nem tinha sacola direito, mas eu vim carregando os meus shampoos, assim, tipo, com a maior felicidade do mundo. Cara, eu sempre lembrar de uma coisa. Eu tenho uma amiga que recentemente saiu da casa da Host Family e ela tava falando, ela passou os 2 anos dela de au pair lá, era uma família que fazia o mínimo pra ela. E aí ela saiu e eu lembro ela ter falado pra mim, cara, a gente começa a dar valor às coisas mínimas, sabe? Pequenininhas, tipo, de colocar uma música alta
de você comer a hora que você quer, que nem vocês falaram, de fazer tudo o que você quer. Você começa a dar muito valor, você sente falta disso, sabe? De você ter uma liberdade dentro do lugar onde você mora. E por 2 anos, a pessoa não fazer aquilo, sabe? É se limitar e não viver da maneira como deve se viver, sabe? Tipo, tranquila, vive sua vida na sua paz, tranquilamente, sabe? Mas não rola, não dá. Simplesmente não dá. E agora, aí ontem ela saiu da casa da família. A realização, o sentimento me fez lembrar exatamente como foi pra mim, sabe? Quando eu consegui meu apartamento, cara, eu não tinha nada, gente. Eu não tinha, tipo, um sofá, eu não tinha uma cama direita, eu não tinha nada. Mas eu tinha conseguido aquilo, eu pensei, caralho, velho. Que sensação incrível. Você ir no mercado, você ter dinheiro suficiente para aquilo, você não tem só 80 euros por semana, sabe? Você tem, tipo, um trabalho normal, você volta para sua casa, você descansa, você acorda a hora que você quer, que nem vocês falaram. E, nossa, incrível. Então, Não, muito mas satisfatório, né? Totalmente, cara. Eu saí lá da família, vim pra cá, comecei a fazer meu curso de culinária. E eu tava trabalhando no restaurante. Mano, trabalhando no restaurante é foda. Eu tinha 3 horas livres durante a tarde e chegava, dormia, voltava e voltava 11 horas da noite. Mas mesmo assim, eu olhava pra mim, tipo, num momento foda, sabe, lavando louça no restaurante, falando, meu Deus. Eu pensava, você queria estar lá naquele lugar, falando, nem fudendo, eu tô amando lavar esses pratos. Assim, tipo, É muito estranho. Eu não consigo explicar, porque dá a impressão de que as pessoas são monstros horríveis, mas não é. É a forma como esse intercâmbio, né, se dá. Acho muito problemática mesmo, gente. Assim, eu não incentivo. Existe um lado positivo de ser au pair? Uma pergunta que veio de um dos meus ouvintes preferidos. Eu não posso falar que não, porque minha vida hoje, eu amo minha vida aqui. O primeiro ano que eu tava aqui, foi horrível. Foi o ano mais difícil que eu já tive. O segundo ano foi tenso, mas assim, foi maravilhoso em comparação com o outro, porque eu já tava trabalhando no restaurante, tava minha vida aqui. Então eu não posso falar, tipo, não, foi uma merda, porque, cara, sem isso eu não estaria onde eu tô agora. E não, sabe? Mas, de Não novo, posso. tem a ver com o que a gente tá falando. Não foi o au pair, foi ter vindo pra cá. A oportunidade do au pair, você fez uma limonada com os limões que Sim, você tinha. não, justamente, não foi o au pair, foi o fato de eu ter vindo pra cá. De tudo, se alguém conseguir vir pra cá sem o au pair, é melhor ainda. Porque não foi o au pair que me trouxe isso que eu tenho, é o fato de eu ter vindo, realmente. Com certeza. E pra você, Carol, existe um lado positivo? Existe um lado positivo que eu fiz ficar positivo. O tanto que eu amadureci nos últimos 2 anos não tem base pra mim, entendeu? Eu amadureci muito, eu me questionei muito, eu aproveitei, olhei muito e falei, pô, né, eu vim pra cá achando que eu tinha a mente aberta, achando que eu era isso, aquilo, outro, e na verdade passar por essas situações horríveis que eu passei aqui me fizeram enxergar que eu não era bem aquela imagem que eu fazia de mim. Nem pra parte horrível que às vezes eu me colocava, me julgava muito, me culpava muito por algumas coisas, nem para aquela parte também que eu me idealizava. Eu aprendi a olhar a realidade de quem eu sou. E aí eu aprendi muito. Então, assim, a minha comunicação, que já sempre foi elogiada, ainda melhorou. Hoje eu consigo me comunicar de forma assertiva com a família. E aí, por isso também que a minha família, eu considero ela boa, porque ela me escuta, mas não é porque elas não erram, não, tá, gente? Porque aqui eu já tive até que escutar que eu tava comendo um negócio que não era para eu comer, que era simplesmente um feijão enlatado. E ela falou de um jeito como se aquilo fosse muito caro. Olha só a situação. A gente na mesa, comendo no jantar, as crianças, eu e a mãe. Aí a mãe me vê pegando um feijão enlatado, porque muitas vezes no Brasil a gente sabe que comida enlatada, tipo, é de qualidade inferior a uma comida fresca. Então a gente sempre associa comida enlatada a comida barata. E eu não tava com humor naquele dia para fazer uma comida vegetariana para mim, não tava com tempo, né? Porque a gente tem que fazer a comida para família e aí eu não, no meu caso, eu tinha que fazer a comida para as crianças, para família, o jantar. E eu não tava com tempo nem com saco para fazer uma coisa vegetariana para minha cotê. Eu fui no armário, peguei esse feijão lá, enlatado, que era a única coisa assim mais fácil que tinha, não tinha uma ervilha enlatada, não tinha mais nada. Era o feijão. Eu peguei o feijão, dei uma lavadinha um pouco nele, porque ele tem um molho muito doce de tomate. E isso eu tô falando da minha família que conversa comigo, que me respeita enquanto ser humano, que é legal, tá? Eles são os amores. Isso não me fez odiar ela, não.
Mas olha a situação. E aí eu peguei, fui e sentei na mesa com aquilo dali. Aí ela, de uma forma muito passiva, agressiva, e eu detesto pessoas que conversam dessa maneira, passiva, agressiva. E aqui, as famílias são 99% assim, conversam com você de maneira passiva, agressiva. Ela geralmente não, mas naquele dia ela resolveu colocar o quê? Vamos mais um mito. O mito de que você é um membro da família, né? Esse mito a gente já falou dele, mas vamos a mais uma parte desse mito. Você vê que não é um membro da família quando tem uma ordem hierárquica ali. Então, naquele momento, ela colocou a ordem hierárquica. Ela perguntou pra mim e olha só, vocês vão ver como. Ela olhou pra mim e falou assim: você gosta desse feijão? Aí eu peguei, eu sou sincera. Eu falei assim: eu gosto, mas na verdade é o que tem pra eu comer, né? Aí eu acho. Não, ela falou assim: eu acho ele muito doce. Eu não gosto, ou seja, ela fez tudo ali pra ela tirar a informação que ela queria de mim. Eu não gosto, eu acho ele muito doce. Aí eu peguei e falei: eu também acho. Aí eu dou um pouco uma lavada nele e como ele mesmo assim. Aí ela já mudou o tom de voz. Aí ela falou assim: mas por que você tá comendo ele então? Eu não gostaria que você comesse ele, porque ele é caro, difícil de achar, e eu compro para que o meu filho, ela falou o nome do filho dela, possa comer de brunch, tipo um café da manhã, almoço que tem aqui muito comum na Europa, possa comer de brunch nos domingos. Eu fiquei sem chão, porque a mulher sempre me tratou bem, sempre foi legal comigo, nunca tinha conversado assim de uma maneira passiva, agressiva, muito óbvia comigo. E além dela estar conversando dessa forma comigo, ela veio com hierarquia pra cima de mim. Eu não gostaria que você comesse isso dessa. Tipo assim, era uma comida. Ela tinha várias outras formas de falar isso comigo. Se ela, inclusive, tivesse falado comigo: olha, eu comprei isso daqui específico para as crianças para tomarem no domingo, eu nem ia tocar naquilo, não faz diferença. Eu me senti uma idiota. Me senti um pouco humilhada, porque aí pega outras coisas. Violência, gente, é uma coisa muito pessoal. Cada um viveu uma forma de violência. Me senti muito humilhada e eu não queria fazer show, né? Eu não queria coisa, porque a gente já sabe, chega num ponto que você sabe que se você chorar e tal ali, a pessoa não vai mudar, a pessoa não vai fazer nada, tipo, só vai gerar um conflito. Então eu fui pro meu quarto, chorei, respirei fundo, voltei pra cozinha para nem quis terminar de comer. Cara, é uma sessão tão simples, né? Poderia ser resolvida de uma maneira tão diferente e causa todo um transtorno. Sabe o que aconteceu? Eu fui essa semana no mercado, vi esse feijão lá. Menos de 2 euros. Então, gente, violência simbólica, violência que você vai sofrendo ao longo da sua vida tantas vezes, violências que já são naturalizadas pela sociedade, como Pierre Bourdieu falava, que a gente não vê, que a gente não enxerga. E eu tô falando de áudio que eu tenho, ajudei recentemente uma menina, ela me mandou um áudio da família falando com ela e tem um trecho expulsando ela de casa e falando: você sabe com quem que você tá falando? Você sabe o que você tá falando, que 100 euros não significa nada pra mim, mas você sabe com quem que você tá falando? Cara, nunca vou esquecer, no final desse ano, de 2018, um menino que era au pair foi expulso da família porque ele tinha sumido a cópia da chave da casa da família. E ele tinha sido expulso no inverno. Cara, eu fiquei chocada com isso, sabe? E eu falei: cara, como é que pode, sabe? Como é que eles podem ser assim? Mas simplesmente, sabe? Porque a cópia era cara demais para que ele conseguisse pagar e reembolsar a família. E também a família tinha medo de que se alguém, olha só, de que se alguém encontrasse a chave, poderia roubar a casa deles. Sim, mas eles iam testar as chaves, até porque ele nunca encontrou a chave. Então, imagina quem tivesse encontrado essa chave, que fosse, tipo, na puta que pariu, como é que a pessoa ia sair testando todas as casas da França que aquela chave ali funciona? Sabe? Tipo, era sem sentido. Eu te digo por que eles expulsam no inverno. Eles se aproveitam do desconhecimento do imigrante sobre as leis francesas, porque essa lei do inverno é uma lei francesa. Durante o inverno, ninguém pode ser expulso, nem pelo locatário. A pessoa que te alberge, que te acolhe dentro da casa dela, não pode te expulsar.
não pode durante o inverno. E aí ele se aproveita do nosso desconhecimento. Essa menina que eu tô falando, ela foi expulsa tem umas 2, 3 semanas, a gente já não estava mais no inverno. Foi uma semana depois que a primavera começou. Mas a trêve invernale esse ano, por causa do Covid, foi estendida. Como é que ela ia saber? Ela, uma pessoa que não sabia nem das leis francesas, nem conhecia essa trêve invernale, vai saber ainda que foi estendida. E pessoas que nem francês falam. Ela falava. Mas e pessoas que nem francês falam? São muitas situações muito bizarras mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas mentiras travestidas de verdade. E aí, eu vou pegar até o gancho e falar aqui uma parábola que eu gosto muito. Não sei de onde surgiu essa parábola, ela é muito fácil de encontrar na internet, mas eu independente de quem tenha feito, eu acho sensacional. A parábola é mais ou menos assim, ela é curtinha. Sobre a mentira e a verdade. As duas se cruzam um dia. A mentira fala bom dia, a verdade bom dia, e a mentira fala que dia lindo. A verdade olha para o lado, olha, o dia estava bonito mesmo. Ela fala, sim, que dia lindo. E aí a mentira fala, nossa, sabe o que está mais lindo ainda? Ali no lago. Aí a verdade olha, assim, tinha um lago perto, olha, fala, é verdade. Tá bonito ali com o lago, a paisagem tá bonito. E aí a mentira vai em direção ao lago, entra na água um pouco e fala, nossa, a água tá ótima. Tá gelada, tá refrescante. E aí a verdade olha assim, pensa, coloca uma mão na água, vê que realmente a água estava numa temperatura muito boa, refrescante, e fala, é verdade. E a mentira sugere que elas nadem um pouco. Como a mentira tinha falado verdades até aquele momento, né? Ela falou algumas verdades. A verdade falou, achou por bem, ok, confiar nela. Entrou na água junto com a mentira, se despiu, né? Tirou as roupas, entrou na água junto com a mentira. A mentira, depois de um tempo, sai, veste as roupas da verdade e vai embora. Como se ela fosse a verdade. Ela vestiu as roupas da verdade e ela se diz, ela se mostra agora como se ela fosse a verdade. E a verdade, porque ela não queria vestir as roupas da mentira de maneira alguma, que estavam ali, ela prefere andar nua e falando que a mentira, né, a grande final dessa história é que as pessoas se chocam muito mais com a verdade nua e crua do que com a mentira fantasiada de verdade, né? Porque é mais fácil olhar, ela cai, e vamos dizer, no mundo de internet hoje em dia, dessas coisas, blogueiragem, não sei o quê, a mentira, ela fica bonita aos olhos, ela fica bonita aos ouvidos, né? E a verdade, por ela ser muito nua e crua, muito dura, as pessoas preferem ignorar. Enfim. Bem, é isso aí. Falei muito hoje. Hoje a gente tá mais séria, né? Sabe, é um assunto que se torna um pouco, sei lá, meio monótono e chato de ficar falando, até triste, sabe? De você ficar lembrando da Mas porra, aí, basta essa eu merda. acho muito bizarro, porque, assim, o que a gente pode falar de bom aqui são coisas mais relacionadas a gente pessoalmente, né? De forma individual, pessoal, do que falar assim, nossa, a minha vida melhorou depois do au pair, ou... Porque você vai estar mentindo, assim. Você tem uma vida ok hoje, melhor do que quando você tinha um au pair, a Gabi também. Mas a gente não tá trabalhando na área que a gente queria ainda. A gente não tá com a vida feita aqui. Então, não tem muita coisa pra falar. Assim, Eu não posso reclamar do que, tipo, da minha vida, na real. Agora, eu trabalho com o que eu quero agora. Tudo bem que eu tô trabalhando numa padaria meio tempo, mas de resto eu tô começando a fazer o que eu quero. Moro num lugar da hora, com pessoas incríveis, sei lá, não posso reclamar. O que eu quis dizer com o que eu falei que ficou meio sem noção é que a vida ela não é tão fácil, tão simples, tão legal assim. E esses assuntos, eles são a vida, a realidade. Um outro ponto sobre mito, pra gente finalizar, esses presentes que a gente acha que são, incrível, vou levar e vou dar para a família. Gente, foda-se essa merda. Não traga presente. Isso logo no começo. Você quer vir pra França como au pair, tá pensando, vou levar umas havaianas pra família? Não. Não faço. Não faço. Você quer fazer alguma coisa? Seja uma
uma pessoa gentil, trate as crianças bem e pronto. Você já vai estar fazendo presente aos outros. Se ofereça um presente. Mantenha sua dignidade. Exatamente. Não venha para o pé. Não. Brincadeira. Cara, eu desperdicei energia. Eu lembro que eu falei contigo na época, Bianca. Eu desperdicei energia pensando praticamente uma semana do que a família iria gostar de ter aqui do Brasil, uma lembrança do Brasil, entendeu? Cara, pra quê? Eu lembro que eu levei, que eu trouxe Havaianas pros pais, aquelas mais baratinhas. Pra menina, eu não faço ideia do que eu trouxe. Eu realmente não sei o que eu trouxe pra menina. Eu não sei se eu trouxe alguma coisa. E depois, acho que eu trouxe umas latas de leite condensado. Tipo, fiquei me perguntando depois, sabe? Que merda que eu tô fazendo? Eu podia ter feito brigadeiro pra mim, tipo... Eu sou de Minas, né, gente? E eu trouxe cachaça, trouxe pinga de gosto, de café, delícia. Nossa, artesanal, lá da minha região, minha mãe comprou. E aí eles não precisavam disso, eles nem tinham interesse, mas eles vão fingir que sim, né? Aí o pai colocou lá no negócio dele, quando eu dei, fez uma carinha assim, tipo, deu um sorriso e colocou no negócio de bebidas dele, que nem era o negócio de bebida dele oficial. Ele guardou no armário da cozinha. Depois que eu percebi. Ele guardou no armário da cozinha. Aí essa família foi tão escrota comigo. A mãe, um dia, ela chegou a gritar comigo, mas aí também tem dos limites, né? E aí ela gritou comigo, ela foi muito escrota, ela fez várias outras coisas. Ela me tratava como se eu realmente fosse empregada doméstica. Eu cuidava de 4 crianças, inclusive um bebê. Que é ilegal cuidar de bebês. No contrato fala que você não pode cuidar, tá lá. No contrato de au pair no CERF, falando que não pode cuidar de crianças menores de 3 anos, de pessoas com deficiência, nem de pessoas com idade. E não importa se a pessoa faz daycare, vai para creche meio período, período integral. Se vai para o período integral, ok. Se tiver outras crianças maiores de 3 anos para você cuidar. Agora, se for só uma criança, menor de 3 anos, ou uma pessoa com problema, com problemas, ou uma pessoa de idade, uma pessoa com necessidades especiais, não pode estar lá no contrato. Não tem nenhuma ressalva. Tá escrito que não pode, pronto. E aí eu cuidava de um bebê, mas de outras crianças mais velhas também. 4 crianças, uma família assim, aproveitava demais de mim. A mãe me fazia até de terapeuta. No dia que eu fui embora, eu aproveitei um dia antes e peguei bem a bebida lá e enfiei na minha bolsa. Falei, vou deixar presente aqui pra você. Me tratou igual o cocô. Maravilhoso. Tá. Eu não dei nada. Eu não me... Enfim. Fez muito bem. Muito bem. Imagina, Bianca, o pão que o diabo amassou que você comeu na sua família e você ainda ia ter dado presente pra eles. Não. Em troca de comer maple syrup no quarto. No quarto, não, cara. Gente, mas então, esse foi o segundo episódio do Terapia de BD. Semana que vem a gente tá aqui de novo, não estamos? Estamos aqui de novo. Falou, até mais. Tchau, beijo. Vou lá e ficar em francês, né? Para de imitar, cara. Tchau. Tchau. Tchau.